Paz do Senhor para você, professor, do discipulando, ou você, professora. Estamos aqui para a última lição do primeiro ciclo, né, da revista do primeiro ciclo, do discipulando. Eu estou aqui e do outro lado, né, para enriquecer este debate, interagindo comigo aí, né, aqui nesta mesa, em mais um EBD 5 podcast, é o professor Douglas Nilson Moraes. Meu querido, Pai do Senhor, quais são suas considerações iniciais? Pai, Senhor, Até aqui bom nos ajudou o aí. Senhor. Amém, graças a Deus. Chegamos ao desfecho desse ciclo muito rico, um ciclo que falamos muito da pessoa de Cristo e agora fazemos o desfecho sobre a temática da igreja, uma expressão do reino de Deus. Esperamos que, no tempo que vamos discorrer aqui, possamos fazê-lo entender, aluno que vai nos acompanhar e professor que vai transmitir também a mensagem aos seus alunos, fazê-lo entender a importância da igreja, a doutrina da igreja é uma doutrina fundamentada biblicamente, a declaração de fé, a nossa declaração de fé Sim. fala sobre essa temática, sobre a importância da vivência da igreja e queremos discorrer um pouco sobre isso. Convidamos você a estar conosco nesse tempo que iniciamos agora. Obrigado, professor Douglas Nilson. Temos falado sobre a formação do discípulo na lição passada, e eu quero, aproveitando aqui estes minutos iniciais da nossa aula, deste podcast, para lhe convidar a curtir, aliás, curtir não, inicialmente se inscrever em nosso canal, se inscrever e ativar o sininho, a fim de que receba as notificações dos nossos vídeos ou dos demais vídeos, né? Tem diversos segmentos neste canal que visam a atender as necessidades da formação de professores da EBD de vários segmentos. E eu quero aqui, professor Douglas Nilson, lição número 13, a última deste primeiro trimestre, igreja, uma expressão do reino de Deus. A tônica do trimestre foi o reino de Deus e o papel de Cristo. O papel de Cristo. O texto bíblico se encontra em Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 18. E se nós, o que, digamos, em termos de introdução, poderíamos oferecer para o professor discipulando, por exemplo, o Antigo Testamento, o que é que o Antigo Testamento fala sobre reino? O Antigo Testamento é fácil você identificar, professor discipulando, a palavra reino, a terminologia reino. Mas é mais complicado você encontrar a expressão reino dos céus. Reino dos céus. Isso, segundo o autor, é o Hermann Ridderbos. Ele tem um livro que enfoca essa doutrina do reino. E o primeiro ponto é esse. No Antigo Testamento você encontra, né, uma realeza, você encontra referência a pacto, a aliança, uma aliança real, mas a expressão reino dos céus, ela é desconhecida no Antigo Testamento. Você vai verificar no Novo Testamento. E a igreja, ela, digamos, ela não confina o reino de Deus. É claro que o reino de Deus ele é tão abrangente quanto a sua criação. Aliás, para além da criação, né? O domínio de Deus ele é infinito, não está restrito a um território, nem a uma época, né? Ele é eterno. Então, Deus é rei, e o interessante é que o ungido do Antigo Testamento, nós poderíamos citar aqui, já é aquele Gerhard von Groningen, na obra Revelação Messiânica do Antigo Testamento, ele vai classificar Adão como ungido, né? Porque Adão ele era mordomo da criação, ele era uma espécie de vice-regente de Deus. Nisso aí você tem essa conotação,
essas implicações de domínio, de soberania, uma soberania, claro, compartilhada, porque Deus confiou a Adão a comissão cultural, ele deveria sujeitar a terra. Então, nós temos esse perfil, esse ofício, né? Os 3 ofícios, rei, sacerdote, profeta, estavam combinados e articulados no único indivíduo. Adão era rei, Adão ele era profeta, porque ele era a boca de Deus antes da queda. Nós verificamos isso facilmente, né? Ele foi quem deu nome aos animais. E ele também instruía o processo da criação e representava a criação junto a Deus, como um sacerdote, na qualidade de sacerdote. Mas com a queda nós temos a disjunção, uma crise nesses 3 ofícios, de forma que, ao longo de todo o Antigo Testamento, até o advento de Jesus, você vai encontrar esses ofícios fragmentados e separados, mas nunca, digamos, uma única pessoa recombinados ou rearticulados. Só em Jesus. Então, Jesus ele veio implementar o reino de Deus. E o que é este reino de Deus? É o estabelecimento do domínio e dos propósitos redentores de Deus. E poderia aqui já adiantar, né? Professor Douglas, já aqui adentrei ao primeiro tópico, na igreja, uma expressão do reino de Deus, ela expressa, ela é uma agência deste reino, e na igreja nós experienciamos virtudes dessa ordem futura, desse mundo vindouro, da nova criação. Nós já podemos hoje desfrutar de algumas bênçãos. É por isso que nós falamos do reino hoje e de um reino amanhã, ou seja, do já, mas ainda não. Professor Douglas Nilson, então, o professor discipulando ainda pode aprender e compartilhar com a sua classe, dentro desse primeiro tópico, ou mesmo introdutoriamente, se quiser recuar para deixar aclarar mais algum conceito, fica à vontade. Esse primeiro tópico, ele faz, o escritor, ele faz um resgate histórico lá no Antigo Testamento, e não vou fazer esse resgate, até porque o professor vai ter acesso, tem acesso à lição, mas o que eu queria pontuar é que, veja a responsabilidade que recai sobre nós, que hoje fazemos parte desse reino, e é só para nós que fazemos parte desse reino. Porque imagina qual é o papel do cidadão do reino? Ele vai propagar esse reino, vai tornar esse reino conhecido. Mas eu estava aqui lembrando, fazendo uma associação, que nos tempos de Jesus existiam as carpideiras. Eram pessoas contratadas para chorar nas cerimônias fúnebres, nos velórios, digamos assim. Só que aquelas pessoas eram contratadas. Por mais que chorassem, se não houvesse nenhum envolvimento com aquele defunto, aquela pessoa falecida, tudo aquilo ali era uma encenação, não havia sentimento, não havia convicção. Ela estava sendo pago para aquilo. Aí veja que Jesus, ele vem, ele entra em cena para apresentar um reino, mas ele não contrata ninguém. Ele poderia contratar pessoas para propagar esse reino, mas pessoas contratadas não iam expressar a naturalidade e a completude desse reino. Então, ele chama, ele convida. E dentre alguns que ele convida, eu lembro bem que há uma passagem que alguns chegam e dizem: para onde o senhor for, eu vou. Aí ele diz: não, vá devagar, não é bem assim. Ou seja, ele não está preocupado com quantidade, ainda que ele queira que todos façam parte desse reino, mas ele não é emocionado a ponto de ver uma multidão e poder dizer: o meu reino está com tudo. Ele é consciente do desafio que é fazer parte desse reino, mas ele não nos isenta de assumir os riscos, de sofrer as consequências, se realmente esse reino está em nossa vida, e para nós é importante viver nesse reino. Então, professor, você precisa propagar esse reino, você precisa anunciar esse reino. O aluno, igualmente, precisa
anunciar esse reino, precisa levar adiante esse reino. E como é que vai anunciar esse reino? É preciso ter cuidado para não assumir uma posição extremista ou uma posição religiosa ou até mesmo uma posição farisaica. O que Jesus espera é que nós anunciemos um reino baseado nos princípios que ele definiu. As bem-aventuranças, que elucida todo o reino, tudo o que se espera de um cidadão desse reino. Então, esse é o nosso desafio. E o novo convertido, ele precisa estar inteirado. E ele precisa amar as verdades acerca desse reino. Porque, do contrário, ele pode ser um cidadão a ponto de ser convidado para uma festa nesse reino, é lhe dado uma vestimenta, mas ele simplesmente negligencia. E quando o dono da festa chega, ou o responsável pela festa chega, diz: mas como pode? Você teve veste, todos tiveram veste, e por que você não vestiu a veste adequada? E então essa pessoa é convidada a sair do reino. Ou seja, ser do reino é vestir as vestes do reino, é identificar-se com o reino, é sofrer pelo reino, mas é também entender que não há um outro caminho a não ser caminhar no reino. Obrigado, professor Douglas Nilson. Na aula passada, nós comentamos sobre a mensagem da reconciliação, o Evangelho da Reconciliação, e que nós, na qualidade de embaixadores, estamos aqui para proclamar e trazer uma mensagem que o mundo já conseguiu, no qual não existe dor, não existe nenhuma tragédia, nenhuma ilusão, nenhuma decepção, não existe mais sofrimento nem luta. E que privilégio, né? Nós fomos alcançados com esta mensagem, fomos investidos de uma autoridade especial, somos representantes de um reino, fazemos parte desta igreja, né? Que é uma das figuras da igreja no Novo Testamento, é que igreja é um corpo, né? Igreja, nós somos templo também do Espírito Santo, cada crente é templo do Espírito Santo. Então, há outras também, outras figuras, outras analogias. Falamos, né, que Cristo é a videira verdadeira, nós habitamos em Cristo. Então, existe essa relação de comunhão profunda e conexão. Professor Douglas Nilson, falamos sobre esse projeto de Deus que remonta à eternidade, à igreja, o reino de Deus. E, antes de prosseguir aqui, né, para o segundo tópico, né, a ampliação do alcance do reino, né, começou inicialmente com Israel, depois nós tivemos os gentios, ou seja, as outras nações, com exceção de Israel, foram incorporados no plano da salvação, no projeto da salvação. Temos sido alcançados por outros mensageiros e súditos deste reino, e agora o que poderíamos falar sobre a natureza e identidade da igreja? A igreja, nós temos aqui esse elemento aqui, igualitária. A igreja é igualitária, serviçal e comunitária. Na igreja não há, digamos, em Cristo, né? A Bíblia diz que em Cristo não há homem nem mulher, nem escravo nem livre. A união, né? A união e a unidade que processos diplomáticos e utopias por aí afora não conseguem arranjar, a mensagem redentora do cristianismo ela é poderosa para isso, para unir pessoas, né? Pessoas de estatuto, né? Diferente, digo, status, melhor dizendo, diferente, independentemente da sua formação educacional, da cor da pele, porque somos todos pertencemos à mesma raça, embora as etnias sejam diferentes. Mas é claro que a proposta aqui, professor Douglas Nilson, é falar sobre igualitarismo, né? Igualitarismo. O igualitarismo do tipo imposto por um Estado,
por um governo. Porque isso aí é um reino de justiça e igualdade só quando o reino de Cristo for implementado, for consumado. Porque um elemento futuro que diz respeito à consumação deste reino é justamente todos os inimigos ficarem debaixo dos pés de Cristo. No momento, a vontade de Deus é feita no céu, mas ainda, de fato, de direito, não foi realizada na terra. Mas um dia, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Então, nós temos esse aspecto aqui que diz respeito à igualitariedade da membresia desses novos cristãos que integram a igreja. Serviço, né? O serviço mútuo. Nós adoramos a Deus, servimos uns aos outros e anunciamos. Nós temos uma missão que diz respeito a Deus, uma missão, digamos, vertical, horizontal, que é o serviço mútuo. Aqui eu poderia evocar os dons espirituais, ministérios, ofícios, e também uma atuação mais externa, né? Que é anunciar o evangelho a toda criatura. Ensinar e fazer discípulos. Ensinar e fazer discípulos. E o aspecto comunitário ou comunal diz respeito à comunhão e a esse laço de fé que nos une, porque a Bíblia também fala que há uma só fé. Há uma só fé. Somos apenas um corpo e não existe nenhum membro fora do corpo que possa subsistir ou ter algum tipo de função. Né? Professor Douglas News, por favor, pode ir. Fique à vontade aí para contribuir nesse segundo tópico. Essa natureza, esses três aspectos, ele vai apresentar, como você já apontou, o primeiro que, nesse aspecto de igualdade, há um cabeça, que é Cristo, e há um corpo, que é a igreja. E nesse corpo, ainda que as pessoas desenvolvam funções distintas, mas nenhuma parte desse corpo pode dizer que não precisa de alguém como um elemento do corpo de característica, humanamente falando, de menor importância. É um cabeça e um corpo. E todos são tratados pelo cabeça que rege esse corpo igualmente. Aí o aspecto serviçal, isso é muito interessante para o novo convertido, principalmente porque a relação de serviço, ela inverte quando comparado com o padrão secular do qual ele vem, em que o maior manda no menor, o maior dá ordem e o menor só executa, o menor sempre o maior sempre é maior e o menor sempre está ali menor. Há uma relação de humilhação, muitas vezes, de rejeição, de preconceito, de uso, exploração. E aí na igreja, nesse contexto de igreja, esse processo de serviço é o contrário. O maior serve ao menor. Nós que estamos aqui, aquilo que o Senhor faz chegar ao nosso entendimento, ao nosso coração da palavra, cabe a nós servir a outros para que esses outros sejam edificados. E se eu negligenciar essa dádiva que Deus me concede, ele vai cobrar de mim, porque ele me concedeu algo que eu não merecia. E não é pelos meus esforços. Você está aí e na sua retaguarda há um acervo bibliográfico de obras que tratam dos diversos temas da fé cristã. Mas, ainda que você tivesse a oportunidade de passar enclausurado 6 meses lendo todas essas obras, se não houver ação de Deus, ação inspirativa do Espírito Santo, ao término de 6 meses, você pode sair desse ambiente inchado, com um sentimento de egocentrismo e egolatria, de achar que você sabe mais do que qualquer pessoa e vai chegar a um contexto de congregação para corrigir aqueles que não sabem nada ou até mesmo destratar. E aí Jesus, ele dá exemplos, diversos exemplos, mas o exemplo mais profundo está lá, quando ele faz aquele momento de lavar os pés do discípulo. Jesus está dando um exemplo máximo do que é servir.
E esse servir não expressa vergonha nem constrangimento, porque, veja, em um dos evangelhos, eles estavam discutindo quem era o maior. E lavar os pés era o que nenhum deles queria, porque lavar os pés de outro era assumir que você nunca seria o maior, era assumir que você é o menor. Aí Jesus, ele assume essa condição para mostrar que no aspecto do reino, como algum escritor fala, é o reino de ponta cabeça, tem, mais serve. Porque o Rei dos Reis se viu a pessoas, a pecadores que não tinha nada para oferecer a ele. E o aspecto comunitário, que fecha esse ponto, vai nos apresentar algo que reflita em um contexto social. Ou seja, nós não somos salvos para nos enclausurar ou para viver no nosso mundinho, numa bolha chamada salvação. Pelo contrário, nós somos salvos para refletir o que isso gerou na nossa vida, diante de uma sociedade que jaz no maligno. Então, as pessoas precisam me ver como salvo, precisa ver a igreja como salvo, como um corpo que influencia em uma sociedade, que influencia em um bairro, que influencia em uma família. Então, esse aspecto comunitário é por demais importante. E certo escritor, alguma vez, ele falava, e foi até tema de uma de nossas lições, há alguns anos, quando fazia a seguinte pergunta: se a igreja, a congregação da qual você faz parte, se ela saísse do logradouro, do endereço que ela está, o quanto ela faria falta àquela comunidade, aquele bairro, aquele município, aquela região? E aí, parafraseando isso, olhando para mim como igreja, como corpo, se de repente eu saio de um contexto no qual estou inserido, na sociedade, eu moro em uma residência e por algum motivo eu me mudo, o quanto a minha partida vai influenciar para aqueles que ficam. Então, esse é um aspecto comunitário de igreja. Glória a Deus por isso. E você, inicialmente, fez menção das bem-aventuranças, que resumem, sintetizam o caráter do cristão, do cidadão do reino, do súdito deste novo reino. E quando você falou aí dessa influência, ou testemunho, a eficácia do testemunho do súdito do reino, no meio em que ele está inserido, aí eu me lembrei aqui dessa vocação para ser luz e sal, né? Ser sal, né? O sal, ele realça o que existe de melhor naquele meio em que ele é posto, assim como ele minimiza ou minora ou mitiga tudo que há de degenerativo ou de prejudicial, de corruptor naquele ambiente. Então, nós fomos chamados para sermos sal e luz num ambiente deteriorado, ou seja, apodrecido e em trevas. É interessante, né, a gente refletir nesse evangelho segundo Eli, nesse evangelho segundo Douglas News, quanto estamos atraindo na qualidade de súditos de um reino maravilhoso, atraindo os de fora. Meu caro Douglas Nilson, a missão e o sustento da igreja, chamados para dar frutos, falamos um pouco sobre isso na aula passada. A Bíblia diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Falamos também que quem integra este corpo, este reino, tem uma missão, tem um ofício, uma responsabilidade do ministério. Fora do corpo, nenhum membro pode subsistir ou ter utilidade. E falamos também que é necessário, né, colocar pano de fundo, o mandamento do amor por trás de toda essa vocação para servir. Porque, do contrário, ninguém vai comprar a salvação fazendo, digamos, boas obras. Isso. Comprar a salvação, porque aí já seria o que? Auto-interesse. Às vezes nós verificamos algumas
alguns grupos religiosos se ocupando de atos de generosidade, de liberalidade, de atos caritativos, ditos, né, caritativos, e sob pretexto de alcançarem a salvação. Mas é complicado, né? Porque você, no final das contas, está sendo egoísta, porque você está pensando em si mesmo. Então, isso aí é um autosserviço. Isso não é amor. Isso não é amor. Então, chamados para dar frutos do reino. A missão da igreja, eu comentei, né, sobre adorar a Deus, a devoção particular para o cristão. Você, professor, precisa encorajar seu aluno a reservar momentos do seu dia a dia para buscar a presença de Deus, praticar a piedade, né, viver de maneira piedosa, mas desenvolver a devoção particular, individual. Isso é intransferível. Há também o culto doméstico. Se mais alguém mora, reside com o novo convertido. Se você, professor, não faz o culto doméstico, então procure falar daquilo que você vive antes de cobrar dos outros, né? Então, dentro do contexto da missão para com Deus, essa missão vertical da igreja, né, que é adorar a Deus, devoção particular, culto doméstico e, é claro, não há só culto com a minha família, há também culto com a família de Deus, que é o culto comunitário. O culto comunitário. Então, há a família de Deus. Isso é um imperativo. É um imperativo. Além da missão para com Deus, há uma missão para com o semelhante, que já falamos, que é o serviço, o servir em amor. E não adianta também servir e esbanjar um tipo de serviço, digamos, sacrificial, porque sem amor, de nada isso vai valer. De nada isso vai valer. E uma outra missão é uma missão para com os de fora, que é o testemunho deste reino, a mensagem deste reino. Né? E é claro que esta mensagem, esse testemunho do reino, aqui eu estou concluindo com o terceiro subtópico, aí eu em seguida estarei facultando a palavra para o professor Douglas News, que é o poder da igreja. O poder da igreja. A Bíblia diz, na carta de Paulo aos Efésios, né, a igreja é plenitude daquele que enche todas as coisas. Poder do cabeça, né, está à disposição do corpo. Né? O poder da cabeça da igreja está à disposição, certamente está à disposição do corpo. Então, nós temos aí dons de serviço, dons manifestacionais, dons ministeriais, temos os ofícios, e muita coisa pode ser feita em favor do reino, em favor da expansão do reino. O que mais, professor Douglas News? Eu poderia aqui acrescentar até a questão da comissão cultural. Né? Você tem a grande comissão e a comissão cultural. Comissão cultural, Paulo diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. O professor Douglas News está com a palavra, fique à vontade. Esse ponto final, ele, apresentando esses 3 pontos, podemos resumir dizendo que, no primeiro, quando fala de chamar para frutificar, ou seja, não é contraditório eu fazer parte de um corpo, de um reino, em que eu não frutifique. Então, não me compete eu vestir a camisa como alguém que queira ter um status se não há frutificação. E eu falei isso em uma de nossas lições sobre um colega que uma vez ele foi selecionado para uma determinada repartição e ele se sentia tão alegre com aquela posição, só que isso não refletia em envolvimento. Então, ele chegava o horário dele ir para a repartição, ele colocava a vestimenta e desfilava, saía andando pelas ruas. Para todos os efeitos, ele era ingresso naquela repartição, mas, na verdade, ele estava preocupado com o status de vestir a indumentária daquela repartição. Então, quem é do reino não deve querer vestir uma indumentária para sair por aí dizendo, eu sou do reino, precisa estar ingresso, submerso, envolvido. E aí, vem o segundo aspecto, que é a missão, e na missão da igreja, nós não falamos de nós.
nós falamos dele. A nossa missão é falar dele, falar de Cristo, porque a missão da igreja é uma missão totalmente cristocêntrica, é uma missão que apresenta sempre Cristo. Não é o meu passado, não é o meu testemunho, não é as mazelas que eu vivi no passado, é simplesmente Cristo. O que Cristo fez, o que Cristo faz e o que Cristo continuará fazendo. Tudo é por meio dele, para ele, porque para ele são todas as coisas, como Paulo escreve aos Romanos. E por fim, alguém pode dizer, quem manda na igreja? Às vezes a gente acha que humanos mandam na igreja. Às vezes a gente acha que homens, com seus poderes, com seus status e as suas influências, podem interferir na igreja. Ainda que muitas vezes nós vemos casos de pessoas que agem contrário aos princípios bíblicos, por mais poderoso, por mais influente, ou mais hipócrita que seja um homem, ele não manda na igreja. Porque quem manda na igreja é o dono da igreja. E a nós, se nós realmente confiamos que ele é o dono da igreja, nós podemos dormir, descansar, que a seu tempo ele há de fazer jus diante de toda e qualquer ação que vem de encontro àquilo que as Escrituras apresentam sobre esse reino, sobre essa igreja. Então, eu encerro a minha fala nas palavras de Jesus para aqueles casos onde alguém sente-se na posição de poderio. Jesus diz, melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e lançasse ao mar, melhor que se lançasse ao mar do que determinadas atitudes que enfraquece, escandaliza e até fragiliza alguns na fé. Mas isso não é o reino de Deus, isso não é a essência da igreja de Deus. Então, o novo convertido, professor, termine esse ciclo, esse trimestre, sabendo que toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer desvio que você vir, qualquer que seja o contexto da qual você está inserido, saiba que nós somos humanos, temos uma natureza pecaminosa, mas o dono da igreja, aquele que é o cabeça da igreja, ele é santo, sem mácula, sem qualquer ação pecaminosa. E a seu tempo, ele há de agir em favor do corpo da igreja a qual ele resgatou com seu sangue. Obrigado, professor Douglas Nilson. Então, professor discipulando ou professora que nos acompanha, temos falado de Deus como autor da história e nós estamos tendo esse privilégio de participarmos, de tomarmos parte no plano, neste grande plano da redenção, de integrarmos este reino, de sermos investidos em uma cidadania especial. Há regalia, melhor dizendo, privilégios e há também responsabilidade. Há uma vocação. Precisamos viver à altura da nossa vocação. O que se refere, no que tange, digamos, a cada um como membro do corpo de Cristo, como integrante, como súdito deste reino. Obrigado, professor Douglas Nilson. Amém. A paz do Senhor. Graças a Deus. Até a próxima. Um abraço. Graças a Deus, chegamos. Obrigado. Para mim foi uma satisfação. Igualmente. Chegar a esta última lição do trimestre, do primeiro ciclo discipulando. E que Deus seja louvado por tudo, que os alunos, professores, enfim, todos quantos forem alcançados pelos subsídios destas lições, sejam ricamente abençoados. Onde quer que chegue o conteúdo deste canal, que esta vida seja impactada pelos princípios do Evangelho que discutimos aqui, sobre os quais refletimos. A Deus a nossa gratidão, ao nosso pastor Reinaldo e ao nosso pastor Martim Alves, presidente da IADERN, a nossa alegria e nossa gratidão também pelo deferimento e pela confiança, e graças a Deus por tudo. Então, a paz do Senhor. Senhor, Deus abençoe.
E Deus nos abençoe.